Olá, começa agora uma nova edição do Câmara em Ação, uma produção da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Anápolis. Durante a sessão ordinária de segunda-feira, 8 de fevereiro, a vereadora Celiane da SOS abriu o pequeno expediente falando sobre educação. Em seguida, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Fred Cacheta e o policial federal Suender. Hoje nós falamos de um dado muito importante, que é essa perda dos alunos, dentro das escolas, devido ao impacto da pandemia. Esses 4 milhões de estudantes que estão fora das escolas, que realmente nem pensam em retornar, mas que tem um agravante, que às vezes muitas dessas pessoas não têm dentro de casa um dispositivo, como um computador, um celular, com internet para que possa também assistir às aulas online. Nossa indicação ao Executivo Municipal para que ele possa avaliar a possibilidade de implantar isenção tributária para IPTU, ITU, aos proprietários dos imóveis que estão sendo vítimas de enchentes, alagamentos, inundações frequentemente e reincidentemente. Nós temos percebido nos últimos anos alguns locais da cidade que lamentavelmente repete-se o alagamento por conta das chuvas. E muitas vezes nem chuvas tão torrenciais, mas lamentavelmente prejudicando, danificando os imóveis, os móveis, muitas vezes os equipamentos do comércio, trazendo prejuízo material, financeiro e, sem sombra de dúvida, psicológico e a insegurança a todos. Agradecer ao nosso presidente, que está em casa nesse momento, ao qual ele está infectado com o coronavírus, obedecendo a quarentena. Agradecer a ele o atendimento da nossa solicitação, que foi feita no começo da semana e que ele providenciou no final de semana, que foi a desinfecção da Câmara, devido aos altos casos de Covid naquele local. E que pudesse trazer um alento, uma maior segurança para aqueles servidores. Sim, repercuti hoje na tribuna uma solicitação dos distritos aqui de Anápolis, em especial foram Interlândia e Sousânia, que trouxe para mim um problema recorrente em relação à segurança pública. Pediram então que fosse instalado um posto fixo do policiamento dentro daquela localidade. E por isso a gente fez um requerimento junto ao secretário de Segurança Pública do Estado para que proceda esse trabalho lá dentro de Sousânia e Interlândia. Bem como pedir também para que estendesse para Joanápolis e outros distritos aqui de Anápolis. E no grande expediente, os vereadores abordaram assuntos como a necessidade de radares eletrônicos, obras do Estado e a vacinação em Anápolis. Nos primeiros 40 dias desse ano de 2021, nós já temos 15 necrópsias feitas em Anápolis, fora os altos números e índices de acidentados. Enfim, hoje a ideia foi levantar e trazer esse assunto para a sociedade de acidentes fatais e não fatais, no momento que inicia esse momento da barreira eletrônica, que num primeiro momento eu tinha uma certa resistência, mas infelizmente de uma forma preventiva ela é necessária. E uma das sugestões nossas é começar essa instalação de barreiras também num número muito maior nas imediações das escolas, protegendo as nossas crianças. Ao chegar lá, o secretário nos recebeu muito bem, o Fernando Cunha, secretário do CNTT, e ele nos apresentou o Código Brasileiro de Trânsito. Todas as regras com relação às velocidades das vias urbanas, elas são limitadas pela lei federal. E, por exemplo, uma via colateral. A velocidade de uma via colateral é estabelecida para ser 40 km por hora. Uma via artéria, a velocidade permitida pelo Código Brasileiro de Trânsito é de 60 km por hora. Então, as pessoas, às vezes, elas interpelam, pedem interferência da Câmara de Vereadores, mas nós deixamos claro que uma lei federal, quem pode intervir por ela é só o Congresso. O anel viário não acabou, está do mesmo jeito. A malha asfáltica não foi feita, a iluminação não foi feita. Os pontos de ônibus fez alguns. Cadê o nosso dinheiro? Cadê o dinheiro que foi anunciado? Então essa foi a nossa cobrança hoje na tribuna. E hoje é dia 8 de fevereiro. Hoje faz aniversário da vida do nosso governo aqui no município de Anápolis, onde que iniciou esse pacote de obras. Estamos esperando, ansioso, para essa obra chegar ao fim
e termina, que acaba com os acidentes que estão acontecendo na nossa querida cidade de Anápolis. Estive eu e meu colega de bancada, Fred Cacheta, tivemos com o governador na última quarta-feira, e lá o governador nos explanou o que está acontecendo com essas obras que estão paralisadas. São mais 400 obras no estado num todo, e ali no anel viário não é diferente. O Ministério Público embargou, o Tribunal de Contas embargou, não é falta de verba, mas sim tem que esperar que o Tribunal de Contas venha destravar, o Ministério Público venha liberar, para fazer a conclusão daquela obra ali, que eu também sou, né, um vereador da cidade de Anápolis. E trouxe hoje em sessão para toda a sociedade de Goiânia o que foi decidido na comissão, o que nós estamos buscando, o que será o principal foco dessa comissão. Nós conversamos a respeito do DAIA, o DAIA esse que tem várias empresas fechadas, várias empresas sob litígio com questão de sessões trabalhistas, com sessões de impostos, que impede o crescimento do DAIA, empresas fechadas. Também discutimos a questão do centro de convenções, esse centro de convenções também está fechado, a questão do aeroporto de Anápolis, o comércio de Anápolis, que tem várias empresas fechadas, várias empresas que baixaram a porta durante a pandemia e precisam o quê? Da incentivo do poder executivo, incentivo do poder legislativo, para o quê? Para voltarem pós-pandemia. É um belo trabalho desenvolvido pela administração municipal no que diz respeito ao grande número de pessoas já imunizadas em Anápolis. Vale lembrar que Anápolis é a primeira cidade do estado de Goiás a fazer a vacinação fora do grupo de risco, ou seja, atendendo inclusive os idosos. Além dos profissionais de frente do combate à Covid-19, Anápolis já avançou uma média na ordem de 2.922 pessoas idosas com mais de 80 anos que foram vacinadas. Na verdade, a minha fala foi provocada por uma revolta, um ato de repúdio por um executivo desinformado a entender que autismo não é um adjetivo, é uma deficiência e precisa conhecer, precisa respeitar. Por isso, a minha fala nessa manhã, uma fala mista entre a emoção, o choro e a revolta, mas dizer que as pessoas com deficiência, as pessoas com autismo merecem respeito. Há mais de 2 milhões em uma comunidade brasileira com autismo, merece respeito. Este foi um resumo da sessão ordinária de segunda-feira, 8 de fevereiro. Acompanhe mais informações do Legislativo Anapolino no site da Câmara e também em nossas redes sociais. Até mais!